Olá, como vai? Meu nome é Luiz Gickman e essa aula vai falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que de longe é o transtorno mais comum dentro dos transtornos de ansiedade que fazem os pacientes virem procurar tratamento. Então a gente vai iniciar essa aula com esse esquema gráfico, mostrando um pouquinho do resumo dos sintomas em relação ao transtorno de ansiedade generalizado. Então vocês estão vendo aqui a ilustração de dedos inquietos, fadiga, tensão muscular, irritabilidade, alteração de sono, distúrbio de concentração. Isso aqui é um resumo, da obra visualmente falando do que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, como é que funciona? O TAG, que é esse diagnóstico do transtorno de ansiedade, ele é feito da seguinte forma. É o transtorno de ansiedade definido como uma preocupação excessiva e abrangente em relação e acompanhado por uma variedade de sintomas somáticos, ou seja, no corpo, que causa comprometimento significativo no funcionamento social ou acentuado sofrimento. Ou seja, a pessoa pode até render e fazer as coisas, mas está fazendo sob sofrimento, ou então, pior ainda, não está conseguindo mais render como rendia antes. Essa é a definição mais ampla, textualmente falando, em relação ao que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, qual é a epidemiologia? Quantos por cento dessa doença existe por aí na sociedade? De 3 a 8%, alguns estudos passam de 10% da população ativa. O início é insidioso, normalmente começa na ansiedade e como o início é bastante precoce, muitas vezes os pacientes acreditam que eles são daquele jeito e aquilo é o jeito deles ser, ou seja, é a personalidade, mas muitas vezes não é. É o transtorno de ansiedade generalizado que já está na sua forma ativa desde a adolescência e invadindo os anos da vida adulta, fazendo que o paciente acredite que ele é daquele jeito e não tem como melhorar, o que não é verdade. Normalmente se associa com outros transtornos mentais, pode estar associado a quadros depressivos, transtornos do sono, transtorno do pânico, outros transtornos de ansiedade que podem vir em conjunto com a doença e também os distúrbios relacionados ao uso de substância, álcool e outras drogas também podem estar presentes. Em relação a homens e mulheres, normalmente a gente tem 2 mulheres para um homem em relação ao diagnóstico, ou seja, é bastante comum tanto em homem quanto em mulher durante toda a fase da vida adulta e também na adolescência e na terceira idade também está presente. A procura de médico normalmente inicia-se aos 20 anos de idade, onde o paciente pela primeira vez vai procurar ajuda para entender e tentar melhorar aqueles sintomas de ansiedade que estão fazendo com que ele tenha um prejuízo na sua qualidade de vida. 1/3 dos pacientes vão procurar atendimento psiquiátrico, ou seja, desses pacientes, 1/3 vão acabar indo parar em ambulatórios e consultórios de psiquiatria para tentar falar sobre o sintoma, tentar melhorar aquilo que eles estão sentindo. Critérios diagnósticos. Dentro do DSM-5, que é o critério norte-americano de diagnósticos, a gente entra com esses itens que não é para seguir regra de livro, mas eles ajudam muitas vezes a gente estruturar e acompanhar pacientes semelhantes dentro de estudo. É para isso que serve o critério diagnóstico, para a gente agrupar sintomas semelhantes na hora de estudar a evolução desses pacientes. Então, dentro do DSM-5 que a gente vai ver que aquela ansiedade e preocupação excessiva ocorre na maior parte do dia por pelo menos 6 meses na maioria dos dias com diversos eventos ou atividades. Então não adianta eu ser ansioso só para uma coisa. Eu tenho que ser ansioso em mais de uma atividade durante a maior parte do dia, durante a maioria dos dias nos últimos 6 meses. Ou seja, não é um diagnóstico que eu dou em uma semana de sintomas. B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação, ou seja, apesar dele saber muitas vezes que aquilo é exagerado, ele não consegue deixar de sentir. E muitas vezes isso é um fator de sofrimento muito grande, essa sensação de perder o controle em relação à doença. Associados com 3 ou mais dos seguintes sintomas. Quais são os outros sintomas? Inquietação ou sensação de estar com o nervo à flor da pele, que é muito desagradável para qualquer pessoa que sinta isso. Fatigabilidade, ou seja, cansaço mais fácil, muitas vezes o paciente acorda cansado
ou fica cansado mais precocemente do que ficaria anteriormente, dificuldade em concentrar ou sensação de que dá branco, ou seja, o paciente começa a ter um prejuízo cognitivo, ele não rende tão bem quanto ele rendia antes desse quadro. Muitas vezes ele vai ler um livro, não consegue se focar, ele tem que ficar voltando o parágrafo porque não consegue lembrar aquilo que ele está lendo ou não. Isso é bastante importante porque isso faz com que a gente entenda muitas vezes por que aquele paciente teve um prejuízo no seu rendimento na escola, seu rendimento na faculdade, no trabalho ou etc. Irritabilidade também é bastante comum nesses pacientes. Tensão muscular, normalmente cervicalgia, que é essa dor, contração muscular na região cervical, ou lombalgia, que é essa contração na região lombar. Por quê? Porque o músculo fica tensionado o dia inteiro, vai chegando no final do dia, isso vai se transformando naquela rigidez, que pode levar inclusive a quadros de cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça por uma tensão aumentada, que normalmente é depois do meio-dia, das 4 da tarde, para o período da noite que começa a acontecer. Perturbações do sono também é importante. O que é o comum dentro da ansiedade? O paciente ele tenta ir dormir, mas ele não consegue pegar no sono, ele fica girando, pensando mil coisas ao mesmo tempo, qual a desgraça que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem, na próxima encarnação. Ou seja, ele fica imaginando 1001 maneiras das coisas darem errado, e isso muitas vezes faz com que o paciente demore para pegar no sono, mas depois de dormir, normalmente ele consegue dormir adequadamente na maior parte das vezes. Em relação à depressão, normalmente é o contrário, o paciente dorme com mais facilidade, só que ele tem um despertar no meio da noite, porque tem uma alteração biológica, né, um adiantamento do ciclo do cortisol. Mas ele pode ter as duas coisas, ele pode demorar para dormir e depois acordar no meio da noite, que é uma insônia completa, ou então ficar picotando a noite ao longo, né, acordando várias vezes durante o período da noite, que também é bastante desagradável. A perturbação não se deve a efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Ou seja, o paciente que está usando muita cafeína, está tomando Red Bull, que está usando anfetamina, que está tomando cocaína, fat burner, termogênico para academia, medicações que aceleram o metabolismo. Ou seja, essas medicações causam sintomas. Aí não é transtorno de ansiedade generalizado. Isso aí é um sintoma de ansiedade causado por uma substância externa. Então é um outro diagnóstico, já não entra nesses critérios. E a perturbação não é bem explicada por outro transtorno mental, ou seja, se tem um outro transtorno em que as características e os critérios se encaixam melhor, o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado não é dado porque ele fica a cargo do outro diagnóstico. Então essa é a primeira parte da aula, espero que vocês estejam gostando. A próxima parte a gente vai falar um pouquinho sobre o quadro clínico e o tratamento do transtorno de ansiedade generalizado. Obrigado.